Olá! Você já parou para pensar que o lugar onde você mora, sua cidade, é contexto de aprender? Esse é o assunto do podcast de hoje. A cidade educadora e a perspectiva social. Assumimos a cidade como um agente, ambiente, contexto educativo, ampliando assim a perspectiva social sobre a escola. Venha conosco! Eu sou Catiúcia, doutoranda em Educação da Universidade Regional de Blumenau e tenho me dedicado a pesquisar a formação de professores e interfaces com práticas sociais de linguagem. Hoje eu estou aqui com a minha colega Cíntia, também doutoranda em Educação da turma 2023, professora de História da Educação Básica, e ela tem se dedicado a estudar percursos de educação não formal, com ênfase em práticas educativas. Juntas, nós participamos do grupo de formação de professores e práticas educativas, o GPFORP, e dialogaremos sobre a escola com perspectivas sociais de educação, a partir do seu projeto de tese intitulado Práticas Educativas de Cidades Educadoras, referentes para interfaces entre cidade e escola, orientado pela professora doutora Daniela Tomil. Olá, Cíntia, seja bem-vinda ao podcast do Programa de Pós-Graduação em Educação da FURB. E para iniciarmos, eu te convido tanto a ti quanto aos ouvintes, para que juntos possamos refletir sobre a escola e as relações com a cidade. E aí, conta pra gente, qual é a citação que tu selecionou para nos provocar e provocar esse diálogo? Olá, Catiúcia. Agradeço a oportunidade de diálogo. Eu selecionei uma citação que fala da escola, provocando você e quem nos ouve também a pensar sobre o tempo cronológico dela. Será que essa seria uma citação atual? Abre aspas, então. Sabemos que o modelo acadêmico se encontra hoje fora de moda e ultrapassado. Reproduz imperturbavelmente os hábitos das gerações precedentes. É exageradamente teórico e memorizado. Dá preferência à expressão escrita, repetida e convencional, em detrimento da expressão oral, da espontaneidade e da investigação criadora. Fecha aspas. E aí, conseguiram identificar de que tempo cronológico da escola estou falando? Ai, Cíntia, na verdade eu fiquei em dúvida. Parece uma citação tanto atual. Pois é, parece, mas acredite, não é. Essa citação faz parte de um estudo que foi realizado lá na década de 70, ou seja, que tem mais de 50 anos, Catiúcia. E isso realmente nos dá pistas para pensar que a escola precisa, sim, passar por algumas mudanças e que isso vem sendo estudado há algum tempo. E se fôssemos destacar autores atuais que falam disso, poderíamos falar de Carbonell, Novoa, entre outros tantos. Eu compartilho do pensamento de um desses autores, que é o professor Pérez Gomes, da Universidade de Málaga, na Espanha, e ele nos sugere, mudanças para a formação dos futuros cidadãos, pensando também a formação de professores, propondo até uma nova maneira de enxergar as práticas educativas, pensando elas sob uma ótica social, Isso nos impõe certos desafios, como transformar essa enxurrada de informações em conhecimentos, para que a gente possa viver, na verdade, conviver melhor em sociedade. E assim, sabe, Cíntia, eu fico aqui pensando, que nós precisamos mesmo reconduzir o nosso olhar, eu digo nós, tanto professores, quanto todo esse coletivo da escola, pensando os processos de ensinar e aprender nessa era digital, entendendo a escola como um contexto mais colaborativo, sobretudo conectando a escola e as suas comunidades, valorizando as relações humanas, o exercício da cidadania. E quando eu faço essa reflexão aqui contigo, eu fico me questionando, assim, vê aí nas tuas relações teóricas, o que esses pensadores que nós acabamos de mencionar têm em comum? Quando a gente fala desses pensadores, as ideias deles vão ao encontro de que as aprendizagens escolares, elas precisam ter relação com a vida do estudante. Então, eles compartilham também a ideia de que a escola hoje não pode, não deve também assumir sozinha as funções educativas dessa sociedade. Justamente porque no nosso tempo, o nosso desafio enquanto professores e também pesquisadores consiste em articular, em integrar
integrar essa aprendizagem formal às vivências cotidianas dos nossos estudantes. E é por isso, Catiúcia, que esses autores, eles embasam teoricamente a minha pesquisa. E eu tenho me dedicado, então, nesse último ano, a investigar a formação do perfil educativo da cidade, na relação com a escola, pensando as práticas educativas que acontecem nesse entremeio. Agora que tu falas, eu me recordo de já ter lido Educação na Cidade, de Freire, né? E lá nesse material, o Freire nos mobiliza a pensar e também a entender um pouquinho sobre os processos de ensinar e aprender, como eles estão condicionados aos seus contextos históricos e sociais e que perpassam, né, processos criativos, colaborativos, linguagem, ciência, e só por isso constituem-se atividades verdadeiramente humanas, né? Nesse sentido, Cíntia, pelos teus estudos teóricos, como tu conceituas cidade educadora? As minhas pesquisas iniciais, elas partem de um projeto de educação que começou em Barcelona, lá no ano de 1990, com um evento chamado o Primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras. Ali, Catiúcia, se reuniram naquela época 63 cidades de 20 países para juntas darem visibilidade à capacidade educativa das cidades contemporâneas. E nesse congresso, outro marco bastante importante da pesquisa foi a Carta. Então, foi redigida a primeira Carta das Cidades Educadoras, que é um documento norteador do projeto e que vem sendo atualizado. Então, falando em conceito de cidade educadora, a última atualização da Carta é do ano de 2020. E ele recomenda, então, que a cidade, para ser educadora, ela precisa ter uma organização com suas funções educativas, voltando o olhar para a formação, para a promoção, mas também para o desenvolvimento de toda e qualquer pessoa, em todas as idades, ao longo de toda a vida. Bem interessante, essa proposição e essa concepção que tu nos sugere é uma noção mais ampla de educação, né? E assim, Cíntia, eu te pergunto, qualquer cidade pode vir a ser ou a se desenvolver uma cidade educadora? Sim, qualquer cidade pode ser uma cidade educadora, mas para ter o título, vamos dizer assim, né, e estar de acordo com a Carta, ela precisa integrar a Associação Internacional das Cidades Educadoras, Catiúcia, que é uma instituição sem fins lucrativos, que foi fundada um pouco depois do Congresso, lá em 1994, e é constituída por uma estrutura permanente de colaboração entre os governos. E o que acontece? Ao associar-se, as cidades se comprometem, então, a cumprir esses princípios da Carta. E eles são princípios norteadores do projeto. Sim. Como eu disse, eu tenho estudado a cidade educadora há um pouquinho mais de um ano, porque ela é o meu objeto de estudo da tese de doutorado. Nossa, Cíntia, é muito interessante, né? Toda essa percepção da cidade, porque eu, desde o mestrado, tenho me dedicado a investigar a formação de professores aderida ao seu contexto, né? Ao contexto que acontece. Então, a formação de professores na escola, no lugar que aprendem, na verdade, né? Os professores, e também a formação em serviço. E pensando, fazendo essas reflexões aqui contigo, me surge, assim, essa curiosidade, né? Como a cidade educadora se articula com a escola, pensando essa relação realmente, assim, de que a formação de professores também reside ali, nesse processo. Eu posso te dizer que até o momento, então, o que eu tenho estudado, como eu te disse, pouco mais de um ano, é possível perceber que existe uma lacuna realmente na pesquisa brasileira em relação à interface com a escola. Mas se fosse para te citar um autor que fala da interface entre cidade educadora e escola, eu poderia te falar de Jaume Trilla Bernert, que é um espanhol que é referência no estudo de educação não formal. O Trilla, ele participou da constituição do projeto de cidade educadora lá de 1990 e desde aquela época ele se dedica a essa interface e ele já elaborou um modelo
com dimensões e níveis que possibilitam, então, reconhecer, mas também sistematizar essa amplitude e diversidade de conteúdos e de temáticas que são atribuídas à cidade educadora. E pensando assim, fazendo essa reflexão, então, da escola e da cidade, mas agora olhando num sentido mais amplo, então, como é que esse autor, o Trilha, que tu referenciaste agora, ele coloca a cidade em interface à educação? O Trilha, ele olha para a cidade e a entende como um ambiente, como um objeto e também como um agente educativo. E é interessante porque, mapeando as teses no Banco de Dados Brasileiro, considerando nos últimos 10 anos, eu constatei que essas bases conceituais, que para mim, como fazem parte da gênese do projeto, são tão importantes, elas aparecem em apenas uma das teses encontradas. Ou seja, entendo que elas precisam ser revisitadas, levando em conta os contextos sociais e históricos atuais em que vivemos. É uma discussão muito importante, atual, principalmente se a gente analisa a relevância científica da tua pesquisa, como posicionaste, né, como dissesse agora, sobretudo na lacuna de estudos, de iniciativas em relação entre cidade e escola, sobre esta relação. E eu até poderia dizer, parafraseando o Novo, que é um dos autores que citamos na formação de professores, que ao refletir sobre o futuro da escola, ele nos sugere partirmos de experiências já concretizadas e que envolvem professores e sociedade realmente, né? Assim, estudar experiências concretizadas pode articulá-las tanto a questões teóricas, como também nos dar indícios de que precisamos buscar e estabelecer outras e diferentes parcerias com a escola na relação com a sua sociedade, com a cidade, né? E é nesse lugar que se insere a legitimidade da escola nos debates públicos, que é uma importância nesse nosso momento atual. E nesse sentido, né, nessa perspectiva, Cíntia, eu ainda gostaria de perguntar, assim, se tu podes compartilhar um pouco mais conosco sobre qual seria o teu objetivo de tese, que percursos que tens empreendido até agora ao longo deste 1 ano de estudo. Certamente. A pesquisa realmente ela está em desenvolvimento e um dos primeiros percursos foi compreender o que se pesquisava, o que se falava sobre essa temática. Assim, foi possível construir o objetivo da tese. É claro que a gente sabe que ele pode mudar alguns detalhezinhos, mas hoje eu consigo dizer para ti que a minha tese tem por objetivo compreender o que é uma prática educativa em e para escolas de cidades educadoras, considerando experiências divulgadas no portal da Associação Internacional de Cidades Educadoras da América Latina. Eu logo vou puxar o gancho da América Latina, mas aproveito para falar, então, de um segundo percurso ou de um outro percurso no qual eu analisei a produção científica, mas olhando agora para teses e dissertações, e foi possível compreender que não há um conceito único sobre cidades educadoras. Na prática, eu quero te dizer que vários conceitos existem e são usados por autores. Entretanto, e ao mesmo tempo, há uma predominância do conceito presente lá na Carta da Cidade Educadora, numa perspectiva de educação integral, que visa práticas educativas ligadas a questões sociais, que contemplem diversidades e, acima de tudo, que fomentem o diálogo com a comunidade escolar e todo o seu entorno. Mas eu ainda preciso te dizer, como percurso, que nessas produções científicas eu pude identificar até agora que as experiências de práticas educativas já estudadas são isoladas e unitárias. Assim, eu fiquei até interessada de entender um pouco mais, a partir dessa tua observação, como as práticas, então, da e na escola, elas aparecem relacionadas com as cidades educadoras. E, de outro modo, também, por que pensando que já existe poucas iniciativas, né? Então, como tu destacaria a importância de compreender essas práticas educativas das cidades? Eu confesso que eu também me inquietei sobre este tema e por isso resolvi estudá-los. É que foi possível perceber nesses movimentos iniciais da pesquisa que não existem sínteses, estudos de sínteses que mostram aproximações e até mesmo distanciamentos das experiências das cidades educadoras. E essa constatação, ela é inclusive apontada por Carbonell
Manuel lá em 2016, quando ele já afirma que a rede de cidades educadoras é extensa, e eu pude verificar que ela vem crescendo nos últimos anos, porém as experiências que são estudadas são bastante descontinuadas e parciais. E ainda, pelo mapeamento, eu pude perceber, então, que existe uma lacuna de pesquisas das práticas educativas das cidades latino-americanas. E agora eu explico, então, o finalzinho do objetivo. É que dentro da Associação Internacional das Cidades Educadoras, se constituem, ao longo dos anos, redes territoriais. E essas redes, elas servem para discutir temas em comum. Certo. E assim, constituiu-se, então, dentro da associação, a Delegação da América Latina, que dentro do portal da Associação Internacional, lá numa aba específica, torna público os seus trabalhos, trocando experiências do contexto latino-americano. E é justamente, Catiúcia, nesse ambiente digital que eu estou organizando todos os percursos da pesquisa. Ah, entendi. Então, Cíntia, assim, ó, por esse teu panorama, a tua metodologia de pesquisa é relativa às iniciativas de práticas educativas na e para a cidade, que estão publicadas neste portal. E aí, como tu classifica a tua estratégia metodológica, teu percurso de metodologia? Isso, exatamente. Eu estudo as práticas educativas publicadas no portal da América Latina. E como as cidades educadoras, elas fazem parte de uma rede mundial que orienta e divulga todo o projeto de forma online, por meio deste site da associação, eu optei pela realização de uma netnografia. Então, me explica um pouquinho mais, assim, ou resumidamente, talvez, o que seria uma netnografia? Claro, sim. A netnografia é uma metodologia ainda pouco utilizada na área de educação e ela foi sistematizada por Robert Kozinets em 2014. E a justificativa dele é muito interessante porque ele diz que a gente não consegue mais hoje, nesse mundo digital, compreender as facetas da vida social e cultural sem incorporar a internet e sem incorporar as comunicações mediadas por computadores. Então, o que ele faz? Ele pega as especificidades, as diretrizes da etnografia e adequa ao mundo mediado por computadores. Portanto, então, a netnografia ela é uma pesquisa observacional participante, baseada no trabalho de campo online, mediada por computadores com dados arquivais. Ah, legal. É um tanto complexo, mas eu entendo que também ainda está em fase de elaboração e reelaboração, né, dos objetivos. Mas até esse momento, assim, talvez tu podes ampliar um pouco a nossa discussão, nosso diálogo aqui, porque em uma proposta de cidade educadora, queres olhar para a escola. Vou puxar aqui um pouco da farinha, né? Ok. E aí, quais seriam essas implicações sociais da escola em relação ao teu objeto de estudo? Eu quero falar da escola porque esse é o meu lugar de trabalho. Eu sou professora e fui professora durante 20 anos. No mapeamento, eu observei que a escola ela é tratada de forma periférica nos estudos sobre cidades educadoras. Então, eu estudo as experiências concretizadas das cidades na intenção de articulá-las às bases teóricas. Para quê? Para construir referentes. E eu acredito que esses referentes teóricos, eles possibilitarão, então, a orientação, a elaboração e também o desenvolvimento de práticas educativas justamente que integrem a aprendizagem formal, as vivências cotidianas em escolas e também em cidades. E mais, eu entendo que aquela escola que não pertence ao projeto de cidade educadora, mas que compreende a importância desse movimento e desse processo todo de renovação, ela também pode utilizar esses referentes. Assim, considerando a perspectiva social, ela está na compreensão de que as dinâmicas de cooperação, colaboração entre escola e sociedade, e mais especificamente também lá da cidade, elas reforçam a participação e a responsabilidade partilhada. E o que a Associação das Cidades Educadoras prevê como parceria para a escola?
A proposta de cidade educadora, desde suas origens, ela reafirma a importância da escola no processo educacional. E ela, além de reafirmar a sua importância, ela diz que a escola precisa se expandir, ela precisa sair de seus muros. O documento orientador, que eu já falei, a carta, ele sugere essa integração entre a educação formal, a educação não formal e a informal. E vai um pouquinho mais, ele ainda diz que elas precisam todas trabalhar de forma colaborativa, sempre trocando experiências. E para que isso aconteça, a escola precisa trabalhar em parceria com a cidade e vice-versa. Quando eu olho, Catiúcia, para a década de 70, eu entendo que essas iniciativas de cidade educadora, elas representam a resistência e também a renovação. Já que, por exemplo, naquele contexto, no segundo Congresso Internacional das Cidades Educadoras, Freire participou. Então, a gente tem aí alguns nomes de importância quando se fala de educação. Mas a gente também não pode ser ingênuo, porque o Moacir Gadotti, em 2006, ele traz uma problematização de uma concepção neoliberal de cidade educadora. E ele diz que essa concepção ela existe e que ela forma para o mercado. Mas ele também diz e defende a concepção emancipadora, cuja proposta seria formar cidadãos. E aí que eu acho bem interessante olhar para as práticas educativas, porque são elas realmente que vão permitir inferir se são práticas para o mercado ou se são práticas para uma formação cidadã. Perfeita, essa relação que tu estabeleces agora amplia as nossas formas de compreender também, né, o conceito de cidade educadora. E assim, né, Cíntia, por fim, entendo nessa perspectiva, né, que inovação é um processo de transformação que rompe com padrões. No caso, né, no nosso caso também da formação de professores, como se ensina e como se aprende na escola. Como é que tu destacarias a inovação da tua tese, da tua pesquisa até o momento? Eu parto do impacto positivo justamente na qualidade da aprendizagem dos estudantes e nesse desenvolvimento das relações entre escola, cidade e sociedade, sempre na perspectiva de uma educação mais ampla, que integre vários princípios da educação cidadã. Por isso, eu justifico de novo e entendo que esse estudo de compreender as práticas educativas das cidades latino-americanas, ele vai possibilitar essa elaboração dos referentes que vão, sim, contribuir para orientar as práticas e relacionar a educação na escola com, para e na cidade. Por isso, ainda, Catiúcia, a gente precisa fazer depois com que esses referentes cheguem aos nossos professores. Perfeito, é isso mesmo. Até pelas minhas pesquisas, né, eu consigo interpretar que a tua pesquisa, o teu desenvolvimento de pesquisa de tese tem um potencial bastante inovador, pois a escola, a partir dos seus professores, estudantes, nos permite refletir a prática educativa e, por conseguinte, também, né, renovar a formação docente, numa proposta de educação que ressignifica o lugar e a importância da escola na cidade. Isso vai ao encontro do que Jaqueline Moll nos compartilha conosco sobre a educação para as cidades. E nesse momento, então, gostaria de citá-la quando ela diz assim, abre aspas, que é uma possibilidade para recompormos e reinventarmos os mosaicos que são as nossas sociedades, na perspectiva de que seja possível convivermos e coabitarmos com as nossas diferenças, produzindo a nossa vida material e gerando dignidade para todos e cada um. Que excelente reflexão. Assim a gente finaliza, né, esse momento de diálogo. Eu agradeço a ti, Cíntia, aos nossos ouvintes, telespectadores, que pela possibilidade de hoje estarmos aqui aprendendo sobre a importância desse lugar que habitamos, as nossas cidades, na interface com a escola. Esperamos a conclusão da tua pesquisa de tese para, então, conhecermos mais e melhor a dimensão social da cidade a partir das discussões com a cidade educadora. Muito obrigada. De nada, Catiúcia, mas eu também agradeço a oportunidade de compartilhar contigo e com todos os que nos escutam os meus percursos de pesquisa. Até breve. Até breve.